A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o privilégio de poder pregar a sua palavra e também agradecer a oportunidade de poder falar do amor de Deus, falar das verdades da palavra do Senhor para você que está nos assistindo, nos acompanhando através destas pregações postadas nas redes sociais. Amém? Indico você se inscrever no nosso canal de Manhã com Jesus, aqui do YouTube, e nos ajudar a espalhar esta mensagem. Queridos, eu trouxe hoje da parte de Deus uma palavra para nós, baseada no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças mencionadas pelo Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que fale mais uma vez na nossa mente, no nosso coração, e que pelo seu poder Ele transforme a nossa vida, Ele transforme o nosso ser. Amém? Então vamos orar, vamos entregar para o Senhor esta palavra maravilhosa que será pregada. Querido Deus, Todo-Poderoso, nós pedimos a unção, a sabedoria. Senhor, te peço que o Senhor possa falar segundo tua vontade, pelo Espírito Santo, na vida, Senhor Deus, de todos nós, através desta palavra, desta mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor, aquele que está nesse momento buscando do Senhor uma palavra específica, ou que precisa ouvir, Senhor Deus, sobre este tema, sobre este assunto. Fala, Espírito Santo, fala como o Senhor tem falado, Senhor, durante todo o tempo, com todos aqueles que abrem os seus corações para ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu quero começar com uma pergunta. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Qual é o significado dessa palavra que todos nós procuramos, mas que muitos não entendem o seu real sentido? Porque, por exemplo, nós podemos ver que esse assunto felicidade, ele é muito complexo. Se eu perguntasse a você agora, você é feliz? O que você responderia? Se você responder sim, eu sou feliz, eu pergunto novamente, por que você diz que é feliz? O que é que vem na sua memória que faz você reconhecer que é de fato feliz? Agora, se você responder, não, eu não sou feliz, por que você não é feliz? O que tem acontecido na sua vida que faz você afirmar, não, eu não sou feliz? Eu poderia fazer também uma outra pergunta. Quem quer ser feliz na vida? E aí então todos diriam, é lógico, eu quero, nós queremos ser felizes. Nós desejamos sempre o melhor para a nossa vida. Mas aí eu continuaria perguntando para você, o que poderia ser feito por você para você ser feliz então? Nesse momento a gente ia observar, amados, que a felicidade não é a mesma coisa para todos nós. Há muitas pessoas que pensam de uma maneira, outros de outra maneira. Vou dar um exemplo. Há um filme muito conhecido chamado A Procura da Felicidade. E naquele filme o personagem principal é um homem pobre, um americano pobre, que passa toda a sua vida tentando encontrar alguém que reconhecesse o valor do seu trabalho, para ele poder manter a sua família, ele sair do conflito do seu casamento, ele ser um bom exemplo para o seu filho. E ele passa o tempo inteiro tentando trabalhar e ser reconhecido. Até que no final ele consegue o tão sonhado emprego da vida dele. E no próprio filme se diz que aquele instante, aquele único momento, onde ele sente aquele prazer de haver recebido o respeito, o valor por aquilo que ele fazia, isso era a felicidade. Então, para esse caso, para esta pessoa, a felicidade é uma realização pessoal. Já todos nós brasileiros conhecemos
uma coisa muito comum desde que a gente conhece televisão, chamado baú da felicidade. E aquele baú da felicidade do nosso Silvio Santos, tão conhecido, ele sempre é representado como, quando ele é aberto, como um lugar cheio de ouro, de moedas de ouro, de dinheiro, de joias. E é feito um apelo ao ouvinte para que ele compre aquele título, a fim de ter aquilo ali para desenvolver a sua felicidade. Aquele é o baú da felicidade. Então, para estes, a felicidade é o dinheiro e aquilo que ele pode comprar. Então, para outros não. É apenas estar em casa, com a sua família, e todos em paz e com saúde. Logo a gente vê, irmãos, como esse assunto é complexo. E diante disso, nós vamos ler agora o texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 5, como eu disse, a partir do versículo 1. E nós vamos tentar compreender. Graças a Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, que traz resposta para tudo na nossa vida. Deus não nos deixou às cegas. O Senhor fez questão e faz questão de mostrar na sua palavra tudo o que é necessário para a nossa felicidade. E aqui nós vamos ver o que é a felicidade para Jesus. Amém? Então vamos ler juntos Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, nós notamos nesta leitura da palavra do Senhor um momento muito especial, logo no início do ministério de Jesus. Este é o sermão mais longo que ele pregou, que ficou registrado nos evangelhos, o Sermão do Monte. Ele está sentado sobre aquele monte. Nós temos falado deste assunto do Sermão do Monte nos nossos devocionais no Facebook, 7 horas da manhã. Mas aqui nós encontramos uma passagem muito específica sobre este assunto da felicidade. Temos 9 bem-aventuranças mencionadas aqui. Alguns dizem que são apenas 5, outros 7. Irmãos, Jesus sim abre as riquezas da felicidade para aqueles que estavam ali presentes e para todos nós que desejamos de fato ser felizes na nossa vida. Ele sim revela como cada um de nós podemos entender o que é ser feliz para Deus. Mas Jesus tem diante de si, nessa ocasião, 2 públicos. A Bíblia diz aqui que ele se assentou, os seus discípulos chegaram próximos a ele e a multidão estava espalhada por aquele monte. Então nós tínhamos ali os discípulos de Jesus e nós tínhamos ali as multidões. E podemos dizer que tanto as multidões quanto os discípulos estavam perto da felicidade. Mas aquele grupo maior, muitos deles, mesmo estando perto da felicidade, estavam distantes, estavam longe dela, porque não conseguiram
acompanhar o que Jesus estava ensinando. Eles não conseguiram ou não quiseram entender ou não aceitavam as condições que Jesus propunha para que eles fossem bem-aventurados na sua vida. Então nós vamos olhar para esse texto com um pouquinho de cuidado para nós entendermos o que Jesus está dizendo ser verdadeiramente a felicidade para todos nós. E logo de início nós vemos que é muito simples. A felicidade é principalmente receber de Deus a capacidade, a habilitação para ir morar no céu e para passar a eternidade ao lado de Deus. Irmãos, parece muito estranho, mas num passado não muito distante, bastava para um crente saber que ele ia morar no céu, bastava ele saber que ao chegar o final da sua vida, ou até mesmo o momento da volta do Senhor Jesus, tudo estaria terminado nesta vida e ele passaria a eternidade com Deus. Bastava eles crer e aceitar isso para enfrentar qualquer tribulação, qualquer provação e ainda dizer: eu sou feliz com Jesus. Hoje é um pouco diferente, em alguns casos até muito diferente, porque nós nos queixamos demais, nós reclamamos por outras coisas que nos fazem falta, e então nós estamos diante de uma realidade onde o céu já não parece ser o bastante. Mas note que Jesus, ao abrir as portas do reino dos céus e fazer um convite para a felicidade a todos aqueles que quiserem recebê-la, ele apresenta as riquezas do céu como sendo mais do que suficientes para todo aquele que estivesse disposto a segui-lo, a crer na sua mensagem, a entregar a sua vida para ele e estivesse disposto a pagar o preço para ser um discípulo de Jesus. Para esses, o Senhor estava dizendo: vocês são bem-aventurados, vocês são mais do que felizes. Vejamos por que Jesus diz que aqueles que o seguem são bem-aventurados. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo: olha, vocês que me seguem, vocês são quebrantados de espírito. Vocês têm buscado realmente humilhar a si mesmos e estar diante de mim, mas o reino dos céus é vosso. Vocês choram, vocês sofrem, mas vocês serão consolados por Deus. E ele ainda diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quantas vezes nós, irmãos, não suportamos com mansidão a perda dos nossos direitos de vivermos neste mundo que pertence a todos nós, que foi entregue por Deus a todos nós, e nós sofremos com mansidão a perda do direito de vivermos em paz, de servirmos o Senhor com toda a liberdade. E nós entregamos as situações, quando os nossos direitos são tomados, nós entregamos para Deus, mas Jesus está dizendo assim: olha, mas vocês herdarão a verdadeira morada que Deus tem preparado para os homens, para as mulheres que temem o seu nome. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não simplesmente essa terra, mas a morada que ele tem guardada para nós na eternidade. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas vezes nós não sofremos, amados, por causa da justiça, desejando a justiça que parece que nunca chega. A justiça que pudesse consertar as coisas à nossa volta, na nossa vida. E parece que a justiça nunca chega, e isso cria em nós sede, isso cria em nós fome de justiça. Mas Jesus diz: vocês serão fartos,
Vocês serão fartos da justiça de Deus. Vocês são bem-aventurados, felizes, porque vocês verão o momento exato onde Deus estabelecerá toda a sua justiça e colocará ordem em todas as coisas. E ele segue dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus nos chamou para caminhar a segunda milha. Jesus nos chamou para perdoarmos. Jesus nos chamou para sermos misericordiosos. Não cobrarmos de outros que nos paguem, né, que respondam para nós aquilo que não tem condição de responder. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Mas sabe de uma coisa? Jesus está dizendo: vocês são bem-aventurados, vocês são mais que felizes, porque vocês também alcançarão misericórdia. E ele segue: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É um trabalho gigantesco para viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus, com um coração limpo neste mundo. Mas a recompensa é que um dia nós estaremos completamente diante daquele que é santo, daquele que é maravilhoso, daquele que é perfeito. Nós vamos poder contemplar a face do Senhor. Isso é motivo de felicidade. Ele segue dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por sermos pacíficos, por promovermos a paz de Deus neste mundo, por sermos anunciadores do Evangelho da paz, nós também seremos chamados filhos de Deus, filhos daquele que é o Deus da paz, o Deus que traz ordem, sossego e felicidade. Oh, amados, Jesus está abrindo as riquezas dos tesouros do céu para nós. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E assim por diante, meus queridos. Então, o que nós vemos aqui é que a felicidade para Jesus está relacionada com Ele e relacionado com as promessas benditas que Ele concede a todo aquele que crer no seu nome, todo aquele que se torna seu discípulo, todo aquele que sai da multidão e passa a seguir Jesus com compromisso. Não há convite maior para ser feliz do que o de Jesus. Não há proposta melhor. Não há aqui na terra nada que se compare às bênçãos celestiais que Jesus está oferecendo para nós aqui. Então, meus amados, a promessa do céu é perfeita, a promessa do céu é suficiente para nós. Não podemos deixar que o nosso coração seja traído, a nossa confiança em Deus seja traída por qualquer coisa desta vida que pareça melhor do que as promessas divinas para nós. Nós teremos toda a eternidade para conhecer este Deus maravilhoso, estar em comunhão com Ele e com os salvos em Cristo Jesus. E nós vamos poder conhecer na essência estas virtudes que estão presentes nas bem-aventuranças. Nós vamos conhecer aquele Pai que é misericordioso, aquele Deus que é o Deus da paz. Nós vamos conhecer aquele que vai enxugar as nossas lágrimas. Nós vamos conhecer aquele que vai estabelecer o seu reino de justiça para nós estarmos com Ele para sempre. Então, meus irmãos, esta é a felicidade para Jesus. Podermos entrar no céu, podermos estar sendo salvos por Ele e podermos conhecer estas bem-aventuranças maravilhosas, cumpridas ali no céu, junto ao nosso Pai. Agora, meus irmãos, nós podemos olhar para um outro aspecto dessa história aqui. Nós falamos que Jesus está ali com dois auditórios diferentes, os seus discípulos e a multidão. E apenas os discípulos pareciam estar comprometidos com Jesus. Apesar de todos ali precisarem
pelo que acontece no final com a crucificação de Jesus, nós podemos perceber que a grande maioria não quis aceitar este convite para ser feliz e a partir do momento que se identificasse com Jesus. Porque no final das bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu acredito que naquela hora talvez as pessoas que ouviram ali disseram: o quê? Eu vou sofrer por causa de Jesus, eu vou chorar por causa de Jesus, eu vou suportar injustiças por causa de Jesus, eu vou ter que ser misericordioso com meu inimigo por causa de Jesus, eu vou ter que esperar até que a justiça divina aconteça por causa da fé em Jesus. E talvez muitos ali se recusaram ao convite da felicidade porque eles não queriam as condições que Jesus estava propondo. E aí, amados, nós podemos nos perguntar: o que sobrou, o que restou, para onde esta multidão foi? Ela não foi, ela permaneceu na religião que lhes dava uma falsa segurança de que mesmo que sofressem nesta vida, Deus teria misericórdia e eles iriam com certeza ser felizes no céu de algum modo. É muito bom entendermos, irmãos, que Jesus estava nasceu judeu e desenvolveu o seu ministério dentro da religião mais próxima do ideal de Deus. Se tem alguma religião no mundo que pudesse mostrar o caminho para o céu, o caminho para Deus, para o único Deus, seria a religião judaica. Porque ela havia se transformado num sistema baseado em torno da escritura do Velho Testamento. E a escritura é verdadeira. Aquilo que os fariseus pregavam, aquilo que era ensinado, em boa parte era verdade. Diferente de muitas religiões que tem por aí, que o fundamento doutrinário não está baseado na revelação de Deus. Esse não era o caso dos judeus. Eles tinham acesso à palavra do Senhor. Isso criava uma falsa esperança de que não seria talvez necessário acompanhar Jesus e aquilo que ele estava dizendo para ir ao céu. Bastava permanecer na sua religião. Ledo engano. E todos nós temos que entender em algum momento da nossa vida que nenhuma religião é suficiente para nos fazer felizes. O único que é capaz de nos fazer felizes é o Senhor Jesus, que nos chama a esta felicidade. E é significativo que ele faça esse convite logo no começo do seu ministério, porque dali a pouco mais de 2 anos ele vai estar entrando em Jerusalém, na última semana da sua vida aqui na terra. E a palavra de Deus diz que ele vai chorar diante de Jerusalém. E ele vai rejeitar aquela Jerusalém terrestre. E vai rejeitar também, dali a pouco, todos os sacerdotes da religião judaica. Quando ele acusará os fariseus de viverem uma vida hipócrita e afastarem o povo de Deus, e nem entrar no céu, e ainda fechar as portas e impedir aqueles que queriam entrar. E ele também vai rejeitar o templo, o famoso templo de Israel, que dava essa sensação de que eles estavam dentro de uma religião aceita. O Senhor diz: não vai ficar pedra sobre pedra. E ele vai encerrar dizendo: olha, vocês não me verão mais, até que digam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus não estava ali para aprovar nenhuma religião da terra. Ele não veio para chamar as pessoas para serem religiosas. Jesus veio para chamar as pessoas para serem felizes ao seu lado, para voltarem para Deus, para deixarem Ele fazer uma obra transformadora que fizesse elas terem essas características de uma pessoa bem-aventurada. Esta essência de ser um bem-aventurado. Então, somente aquele que aceita este convite é que conhece realmente o que é felicidade. Diante daquilo que expomos até esse momento, só nos resta 2 coisas.
Meus irmãos, se nós quisermos realmente compreender o que é felicidade, é preciso receber de fato Jesus Cristo e as implicações de segui-lo. E agir como é retratado aqui nas bem-aventuranças. E termos contentamento e gratidão ao Senhor, porque o que Ele tem para nós é o céu. O que Ele tem para nós são promessas de que na eternidade todas as nossas necessidades não supridas aqui, elas serão supridas de forma abundante lá também. Teremos morada segura, teremos justiça à vontade, a justiça de Deus. Teremos a misericórdia de Deus consumada sobre nossas vidas, nos dando a graça de estarmos ali. E todas essas bênçãos maravilhosas, meu irmão, minha irmã, vamos agradecer a Deus. Vamos viver para Jesus. Vamos viver para as coisas de Deus. E confiar que ainda que nessa terra direitos sejam tomados, ainda que nessa terra qualquer outra coisa nos aconteça, se nós estivermos com o Senhor Jesus, se tudo estiver acontecendo porque nós somos seus discípulos, nós somos bem-aventurados. E a outra coisa é se você ainda não quis ou não tinha ouvido falar destas bem-aventuranças, deste convite de Jesus e como você pode ser feliz. Abra seu coração, venha para o Senhor Jesus Cristo. Abra seu coração, faça uma oração e diga: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero sair das multidões contentes com a sua religião, infelizes, mas achando que estão na direção certa e que no final tudo vai dar certo. Mas eu entendo que somente o convite que o Senhor faz, de fato, me leva para uma eternidade feliz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. E vamos nos apropriar desta palavra agora, dizendo para o Senhor nosso Deus aquilo que está em nosso coração após ouvir esta mensagem. Feche os teus olhos, por favor, e vamos orar. Senhor, não nos falta nada. Ao que parece, Senhor, até nessas bem-aventuranças, o Senhor fez questão de mostrar várias necessidades da nossa vida. Senhor, e que às vezes muita gente diz: eu sou infeliz porque eu não alcancei isto, eu não alcancei, não vejo justiça, porque meus direitos são tomados. E muitas das vezes, Senhor Deus, a necessidade de reconhecer, meu Pai amado, que a felicidade já foi proposta por Ti. E eu quero pedir ajuda, Senhor, que o Espírito Santo nesse momento convença que este é o único e o melhor caminho, que esta é a verdadeira alegria e felicidade da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e use sua palavra na tua vida para a sua glória, em nome de Jesus.